meu irmão, minha irmã, sábado da 7ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Você que primeira vez está aqui conosco, se inscreva, ative as notificações, joinha, sininho, like, a gente já sabe tudo isso, a importância do comentário. Acompanhe o Padre também no Instagram, talvez você não me segue lá no Instagram, acha lá, Padre Mário Augusto Sartori, segue a gente lá, tá bom? Se você quer estar conosco também nos nossos grupos no nosso grupo do Telegram ou grupo de WhatsApp, na descrição do vídeo aqui, a gente tem para você, tá bom? Os nossos grupos, assim você recebe os nossos conteúdos, fica mais perto de nós aqui. Vamos à homilia então de hoje, ó. Evangelho, Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Diz assim: Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de ontem falou do matrimônio, agora o fruto do matrimônio. As crianças, os filhos, levavam as criancinhas a Jesus, para Jesus também as abençoar, tocar. Os discípulos repreendiam. No fundo, uma imagem de que a criança não é bem-vinda nem na religião. E aqui eu sei que falando isso, muita gente já pensa, às vezes, naquele padre ou outro, que numa missa ou celebração orientou ou chamou atenção por causa da bagunça das crianças. Aí as mamães cocotinha, dodozinha, as vós sem noção, os casal maluco da cabeça, escutam o evangelho começo e falam: ai, tá vendo? Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas. Veja, querido, vamos prestar atenção nas coisas. Jesus quer abençoar as crianças. E um modo da criança ser abençoada é ela aprender a participar bem de uma missa, por exemplo. Porque ir numa missa e se sentir dentro do shopping, comendo chips, tomando suquinho, água, não é? Brincando de carrinho de flexão nos corredores e tacando a boneca na pessoa da frente, eu não sei se essa criança está tendo fruto nessa missa. Criança é criança? Claro que criança é criança. Criança tem que ir à igreja? Claro que criança tem que ir à igreja. Mas a gente precisa entender que a criança precisa aprender a estar na igreja. Com a paciência, a dinâmica própria de uma criança numa igreja está numa igreja e não na salinha pedagógica da escola brincando com os brinquedos. Consegue compreender isso, papai e mamãe? Você que já está dodói. Consegue compreender que a igreja não é a escola, que a igreja não é o parquinho, que a igreja não é o playground do prédio? Uma igreja é uma igreja. E sim, são crianças. Por isso papai e mamãe já senta mais perto da porta, a hora que chora, fica cansativo para elas, já levanta, balança ali onde corre um ventinho, né? Como tantos casais que têm um mínimo de maturidade, entendem, né? Às vezes já senta ali perto da porta, pega o menininho pela mão, anda para lá, anda para cá, olha lá, papai céu, balança. É difícil, é. Mas, gente, o que a gente vê de pessoas sem noção nenhuma dentro das igrejas, criança chora o quanto quer, faz o barulho que quer, nem consegue prestar atenção. Poxa vida. Então não vamos fazer do evangelho o que a gente quer. O que Jesus está dizendo é: tragam as minhas crianças. Ele as abençoa, ele as toca. Ele tem proximidade com as crianças. Portanto, deixai vir as minhas criancinhas, já que entra um princípio também da educação religiosa dentro de casa. É papai e mamãe que ensinam as orações, rezar para dormir, santo anjo, oração da mãezinha do céu. É papai e mamãe que na internet aí tem tanta coisa boa. Deixai vir as minhas criancinhas, não impeçais. Às vezes a preguiça de um pai e de uma mãe impede a criança de ir a Jesus. Às vezes um caminhão de Netflix impede a criança de ir até... Ó, filho, você não tem filho? É sua missão. Eu sinto muito. Se eu fosse eu, parava de assistir certas séries e jogava lá no YouTube historinha de Jesus, do Rei Davi, desenho bíblico. Vai ser bom até para você que não conhece nada de Bíblia. Vai até te ajudar também. Deixa a criança ir até Jesus. E veja, elas querem ir. Se estimuladas, a criança ela é capaz de rezar. A criança é capaz de conhecer as coisas do sagrado. A criança é capaz de conhecer as coisas do céu. Entende? Elas são capazes, sim. Mas elas não podem ser impedidas de ir até Jesus. Seja pelos discípulos que acham que a religião não é para elas, né? Seja pelo despreparo, às vezes, de quem está nesse papel primeiro de educar para a fé.
Agora, deixar vir a minhas criancinhas também seria, para as criancinhas irem até Jesus, elas precisam existir. Nós estamos num mundo que não quer ter filho. Adota um cachorro. Complicado, né? É complicado, né? Aí você entra lá no Instagram, a pessoa segue o padre, meu pai, a gente passa cada nervoso. Aí você entra no Instagram, a pessoa católica, sagitariana, mãe de pet. Ah, não, ó. Desanima com a gente, hein? Católica, libriana, mãe de pet. Aí ficou difícil. Aí deu ruim. Aí deixa as crianças vir ao mundo. Meu irmão, coragem, ânimo. Você foi criado com 2 pares de tênis, 2 calça jeans, é uma pessoa extraordinária. As pessoas acham que para ter filho hoje tem que ter dinheiro e condição, sabe? Do melhor prédio, do melhor colégio, natação, inglês, kumon, karatê, judô, balé e aula de violino. Essa criança vai viver que hora? Você não teve nada disso e é uma delícia ser você, não é? Se anime um pouco. Nasceu numa casinha simples lá e mesmo assim teu pai e tua mãe é teu herói. Por que você acha que você tem um filho, você tem que morar num palácio? Deixa as crianças virem a mim, não a proibais. E aí vem, por que às vezes a gente tem todas essas falhas com o mundo infantil, então, né, da criança? O reino de Deus é dos que são como elas. Quem não receber o reino de Deus, o evangelho, a palavra de cada dia, como uma criança, desarmado, alegre, gratuito, admirado, não cheio de perguntas, de se fosse ver, porque... Mas quem recebe como uma criança, quem não receber como, não vai entrar no reino. Não vai entrar no reino um dia lá no céu, depois que bate com as cacholas morre, mas não vai entrar também já na dinâmica do reino de Deus. Nessa vida aqui, você fica alheio ao reino de Deus já nessa vida e vira um adulto bobão e frustrado. Ele abraçava as crianças, as abençoava, impondo-lhe as mãos. E se você tem criança aí na barriga sua, de colo, pequenininho, abrace, beije, corrija, leve a Jesus, impõe as mãos sobre seu filho. Impõe as mãos, você que está grávida, já põe a mão aí agora, reza em cima. Dá a bênção. Quando é pequenininho, faz a experiência, pegar no colo, põe a mãozinha na cabeça, reza por ele, por ela. Está dormindo, põe a mãozinha. Pai e mãe, como ninguém, tem o poder de ser Jesus para o próprio filho. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.